Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Facilite sua Mais vida. informações no box de informações. Gratidão profunda. Felicidade é gratuitamente. E é mais fácil do que você imagina. Livro 1. Crescimento espiritual, felicidade, amor. Introdução. O que é felicidade? Muito simplesmente, a felicidade é você ser o seu eu. Não o eu limitado que você finge ser a maior parte do tempo, mas o eu ilimitado que você é e sempre foi. Este é o eu que está sempre presente sem esforço antes, durante e depois de tudo que aparece em sua experiência. Você é o pano de fundo radiante, porém imutável, que permite que tudo mais exista. Se isso for verdade, você pode estar se perguntando, por que é tão difícil descobrir e por que tantos livros foram escritos sobre o assunto incluindo este? A resposta para isso não é tão simples. Passamos eras fingindo ser tudo, menos ilimitado. Na verdade, nos tornamos tão bons nesse fingimento de limitados que esquecemos que é apenas um jogo, um fingimento. Passamos agora a maior parte do nosso tempo alimentando a ilusão de que criamos para nós mesmos, deixando muito pouco tempo para a reflexão interior que pode nos libertar dessa ilusão totalmente autoimposta e artificial. Sensação de limitação. É preciso uma tremenda energia para manter a ilusão de que o ser ilimitado é realmente limitado ao corpo-mente particular que você chama de si mesmo. Não é à toa que estamos tão exaustos a maior parte do tempo. Temos energia limitada disponível para nós, mas em vez de usar essa energia para o bem ou para descobrir quem realmente somos, usamos essa energia para convencer a nós mesmos e aos outros ao nosso redor de que somos limitados. Que temos problemas pessoais. O falecido Lester Levinson, meu amigo e coautor deste livro, costumava dizer que nos extraditarmos dessa situação em que todos nos encontramos é simples ou impossível. É simples quando permitimos que seja fácil. Podemos permitir que nossa energia flua para dentro em direção à autodescoberta e à aceitação amorosa do que é. É impossível quando forçamos nossa energia a fluir para fora. Lutamos contra o mundo de nossa própria criação e tentamos provar a todos, inclusive a nós mesmos, que nosso mundo e seus problemas são reais. Você está pronto para simplificar? Você provavelmente é se você foi atraído para ler este livro. Este livro foi projetado para guiá-lo experimentalmente para redescobrir sua felicidade suprema, descobrindo o verdadeiro e ilimitado você. A felicidade que é você é totalmente independente do que você tem ou não tem, mas melhora a sua experiência com o que você tem ou não tem. Essa felicidade que é você também é independente do que você faz ou deixa de fazer, mas torna a sua experiência de tudo o que você faz ou deixa de fazer mais agradável. Essa felicidade realmente é quem você é, e você pode experimentá-la lendo este livro e seguindo as sugestões simples contidas nele. Dentro dele. Eu sei que você provavelmente já ouviu promessas como essas antes. E você pode ter se decepcionado muitas vezes. O que, é claro, poderia torná-lo um pouco cético. Se você está em dúvida, tudo bem. Eu encorajo você a não acreditar em nada do que você lê neste livro até que você possa provar por si mesmo. Mas eu prometo a você que este programa é diferente. Tenho absoluta convicção de que você pode descobrir sua felicidade suprema e vivê-la a cada momento. Essa convicção é baseada em minha própria experiência direta ao longo do último quarto de século trabalhando com Lester Levinson e seus ensinamentos e depois compartilhando-os com milhares de pessoas ao redor do mundo. No entanto, nem sempre me senti convencido. Conheci Lester Levinson em 1976. Naquela época eu era um buscador ardente, embora confuso, que havia participado de muitos treinamentos e seminários conduzidos por professores do Oriente e do Ocidente. Eu havia estudado várias disciplinas centradas no corpo, incluindo yoga, tai chi e shiatsu. Participei ativamente de vários cursos, incluindo este, Actualize, Theta Seminars e Rebirthing. Tive muitas experiências agradáveis nesses seminários,
e ouvi e entendi pelo menos intelectualmente muitos conceitos úteis. Ainda me sentia incompleta. Eu ansiava por uma resposta simples e poderosa para algumas perguntas importantes, mas irritantes, como: qual é o propósito da minha vida? O que é verdade, e quem sou eu? Muito do que eu tinha ouvido e experimentado só contribuiu para o meu questionamento. Ninguém parecia ter respostas verdadeiramente satisfatórias ou ter realmente satisfeito a si mesmo sobre qual era sua verdadeira natureza ou qual era a verdade suprema. Havia também uma crença forte, quase universal, de que crescer era um trabalho árduo e exigia desnudar a alma e reviver questões dolorosas e não resolvidas. No entanto, tudo isso mudou durante um encontro muito afortunado com um homem notável. Conheci Lester em um seminário que havia organizado para um orador conhecido, ao qual Lester compareceu como convidado do líder do seminário. Naquele dia, um grupo de nós saiu para almoçar juntos, onde a presença de Lester imediatamente me pareceu especial. Ele estava em total paz e equilíbrio, muito confortável consigo mesmo. Ele era modesto e fácil de conversar, e tratava todos como seus amigos. Até eu, um completo estranho. Era óbvio que ele havia encerrado sua busca descobrindo as respostas que eu estava procurando. Eu sabia que eu tinha que descobrir mais. Quando perguntei a Lester o que ele fazia, ele me convidou para um seminário que aconteceria no próximo fim de semana. Tudo o que ele me dizia sobre isso era que um grupo de pessoas vai se sentar ao redor de uma mesa e soltar. Eu não tinha certeza do que isso significava, mas eu sabia que se isso pudesse me apontar na direção das qualidades das quais Lester era a personificação viva, eu definitivamente queria isso. Eu dei um salto de fé e me inscrevi no local. Quase da noite para o dia eu sabia que havia encontrado o que procurava. Na verdade, no fundo eu sabia que esse processo de liberação e os ensinamentos de Lester eram o que eu nasci para fazer e compartilhar com o mundo, e até hoje nunca hesitei. Antes de prosseguirmos para explorar mais o que você pode esperar deste livro, gostaria de compartilhar a história de Lester com você em suas próprias palavras. A citação que segue é muito parecida com a história que Lester contou para mim logo depois que o conheci e comecei a explorar seus ensinamentos. Nasci em 19 de julho de 1909, em Elizabeth, Nova Jersey, em uma família de classe média como uma pessoa muito tímida. Tentei fazer as coisas do jeito que deveriam ser feitas, fazer a coisa certa, ter uma boa educação e ser o melhor em minha área. Minha inclinação natural era para a ciência, especialmente a ciência do mundo e do próprio homem. Formei-me na Rutgers University em 1931 como físico, após o que trabalhei 20 e poucos anos em física e engenharia. Em física, trabalhei em pesquisa e desenvolvimento de instrumentos de medição e controle automático, vinculado à Brown Instrument Co., que mais tarde se tornou uma subsidiária da Honeywell. E no campo da engenharia, trabalhei como engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro de construção, engenheiro de aquecimento e ventilação e engenheiro naval, na verdade. 14 campos diferentes. Também entrei em vários negócios, incluindo restaurantes, madeira, construção e petróleo, entrelaçados com engenharia, querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar o mundo. Naquela época, eu não sabia o que sei agora, que o que eu estava procurando era realmente as respostas para a própria vida. Nada em que eu tivesse trabalhado me daria essa resposta, e com o passar dos anos, fiquei pesado com a depressão e a doença. Em 1952, eu já havia passado por doenças constantes, eu até tinha dados de icterícia 3 ou mais vezes por ano. Eu tinha um fígado aumentado, pedras nos rins, problemas no baço, hiperipoacidez, úlceras que perfuravam e formavam lesões, e ainda por cima, eu tinha pelo menos 10 anos de enxaqueca. Tudo isso culminou em 1952, quando tive minha segunda trombose coronária. Após a segunda coronária, disseram-me que eu não viveria muito mais, que poderia morrer a qualquer dia e não deveria fazer o esforço de dar um passo sequer, a menos que fosse necessário. Eu estava com muito medo de morrer, mas disse a mim mesmo: você ainda está respirando, Lester, ainda há uma chance. Então eu sentei e comecei a pensar 24 horas por dia. Tendo vivido cerca de 42 anos, e tendo chegado ao fim da linha sem felicidade,
sem saúde, percebi que todo o conhecimento que havia acumulado era de nada adianta. Eu havia estudado o behaviorismo de Watson nos anos 30. Freud no final dos anos 30 e início dos anos 40. Eu tinha estudado as filosofias. Eu tinha estudado lógica. Eu estudei economia. Estudei todos os principais campos do homem. E com todo esse conhecimento lá, eu estava em um fim da linha. Isso me fez perceber que o acumulado conhecimento do homem era inútil. Então resolvi começar do zero. Esqueça todo esse conhecimento. Comece do ponto zero e veja o que você pode pegar. Então, eu coloquei as perguntas: o que eu sou? O que é este mundo? Qual é a minha relação com isso? O que é mente? O que é inteligência? O que é felicidade? Comecei me perguntando: o que eu quero da vida? E a resposta foi felicidade. Investigando mais, entrei no momento em que me sentia mais feliz. Descobri algo que para mim foi surpreendente na época. Era quando eu estava amando que eu era mais feliz. Essa felicidade equivalia à minha capacidade de amar em vez de ser amado. Esse foi um ponto de partida. Comecei a corrigir todos os meus pensamentos e sentimentos naquela direção de querer ser amado para amar. E nesse processo, descobri outra coisa importante que me chocou. Vi que queria mudar este mundo inteiro, e essa era a causa das minhas úlceras ou uma das principais causas. Ao perceber o quanto eu queria mudar as coisas neste mundo, vi como isso me tornava um escravo deste mundo, tomei a decisão de reverter isso. E no processo de seguir essas duas direções, realmente descarregando todos os conceitos e pressões subconscientes nessas direções, descobri que estava ficando mais feliz, mais livre, mais leve e me sentindo melhor em geral. Como vi que essa direção era boa, tomei a decisão de que, se uma fatia de torta tivesse um gosto tão bom, eu queria a torta inteira. E eu decidi não deixar essa direção até que eu conseguisse toda aquela torta de felicidade, e com ela a resposta para: o que eu sou? O que é esta vida e qual é a minha relação com ela? Essa decisão me permitiu, como afirmo, obter a resposta para a própria vida em questão de apenas 3 meses. Eu acredito que se eu posso fazer isso, qualquer um pode fazê-lo se tiver isso. Muito querer. Nesse período de 3 meses, todas as doenças que eu tinha em meu corpo físico foram corrigidas. Todas as minhas misérias desapareceram. E acabei em um lugar em que fui feliz o tempo todo, sem mágoa. Não que o mundo parasse de me pressionar, ele continuou, mas eu estava em um lugar onde eu poderia resolver as coisas quase imediatamente. Tendo eliminado os medos negativos, todos os não posso negativos, eu me concentrava na resposta para cada problema e a obtinha muito rapidamente. E assim, toda a minha vida passou de estar deprimido e doente para estar feliz o tempo todo e estar em perfeita saúde o tempo todo. Uma das coisas que aconteceu nesse processo foi minha identificação com os outros. Vi que estamos todos relacionados, estamos todos interligados, cada mente é como uma estação emissora e receptora de rádio. Que estamos todos sintonizados uns com os outros inconscientemente, que simplesmente não estamos conscientes disso. Como muitas das energias reprimidas são liberadas, isso se torna óbvio para nós e, uma vez que nos identificamos com todos os outros, é natural que queiramos que todos descubram o que descobriram. Que a vida era para ser bonita, para ser feliz o tempo todo sem tristeza. E estar com a saúde perfeita. E assim, depois de atingir esse ponto alto de compreensão em 1952, quis ajudar os outros a descobrir o que eu havia descoberto. Fiquei profundamente comovido com a história de Lester porque ela oferecia esperança para todos nós que talvez não tivéssemos a sorte de ter uma vida ideal. Lester foi capaz de descobrir sua verdadeira natureza em um tempo relativamente curto e apesar de extrema adversidade. Se ele podia fazer isso, eu sabia que eu também podia. A citação a seguir é Lester expandindo mais sobre sua real realização. Eu estava no fim da minha corda. Disseram-me para não dar um passo a menos que fosse absolutamente necessário, porque havia a possibilidade de eu cair morto a qualquer momento. Isso foi uma coisa terrível e chocante,
de repente ouvir que eu não podia mais ser ativo, tendo sido tão ativo toda a minha vida. Foi uma coisa horrível. Um medo intenso de morrer me dominou, o medo de que eu pudesse cair morto a qualquer minuto. Isso ficou comigo por dias. Eu passei por um período real, horrível, baixo, girando lá, nas garras do medo intenso de morrer ou de ser um aleijado para o resto da minha vida em que eu não seria capaz de ser ativo. Senti que a vida não valeria mais a pena. Isso me fez concluir com determinação: ou eu recebo as respostas, ou vou me tirar desta terra. Nenhum ataque cardíaco fará isso. Eu também tinha uma maneira fácil de fazer isso. Eu tinha morfina que os médicos me deram para meus ataques de pedra nos rins. Após vários dias desse intenso medo de morrer, de repente percebi: bem, ainda estou vivo. Enquanto eu estiver vivo, há esperança. Enquanto eu estiver vivo, talvez eu consiga sair dessa. O que eu faço? Bem, eu sempre fui um garoto esperto, sempre fiz a lista de honra. Até consegui uma bolsa de estudos de 4 anos para a Rutgers University numa época em que bolsas de estudo eram muito raras por meio de exames competitivos. Mas o que isso me adianta? Nada. Aqui estou eu com todo esse brilho, tão miserável e assustado quanto pode ser. Então eu disse: Lester, você não só não era inteligente, você era burro. Idiota! Idiota! Há algo errado em seu intelecto. Com todo o seu conhecimento, você chegou a esta extremidade inferior. Abandone todo esse conhecimento que você adquiriu tão cuidadosamente sobre filosofia, psicologia, ciências sociais e economia. Não adianta. Começar do zero. Comece novamente sua busca pelas respostas. E com um desespero extremo e desejo intenso. Não querendo morrer, comecei a questionar: o que sou eu? O que é este mundo? Qual é a minha relação com isso? O que eu quero com isso? Felicidade. Bem, o que é a felicidade? Ser amado. Mas eu sou amado. Conheço várias garotas muito desejáveis com beleza, charme e intelecto que me querem. E tenho a estima dos meus amigos. No entanto, estou miserável. Senti que a coisa mais próxima da felicidade era o amor. Então comecei a rever e reviver meus amores passados, olhando para os pontos onde estava a pouca felicidade que eu tinha. Comecei a puxar para cima e dissecar todos os meus momentos altos de amor. De repente, tive um pressentimento de que era quando eu estava amando que eu tinha o sentimento mais elevado. Lembrei-me de uma linda noite agradável nas montanhas, quando estava acampando com minha namorada. Nós dois estávamos deitados na grama, ambos olhando para o céu, e eu tinha meu braço em volta dela. O nirvana, a perfeição do auge da felicidade estava ali. Eu estava sentindo como é grande o amor pela minha namorada. Como é maravilhoso conhecer toda essa natureza. Que cenário perfeito! Então eu vi que era o meu amor por ela que era a causa dessa felicidade. Não a beleza do cenário ou estar com minha namorada. Então eu imediatamente virei para o outro lado. Rapaz, era ótimo quando ela me amava. Lembrei-me do momento em que essa garota linda e charmosa publicamente disse ao mundo que aprovava Lester. Ela amava Lester, e eu pude sentir aquela sensação agradável de aprovação. Mas senti que não era tão grande quanto o que acabará de descobrir. Não foi um sentimento duradouro. Era apenas para o momento. Para que eu tivesse esse sentimento continuamente, ela tinha que continuar dizendo isso. Então, essa aprovação momentânea do ego não foi tão grande quanto o sentimento de amá-la. Enquanto eu a amava, eu me sentia tão feliz. Mas quando ela me amava, havia apenas momentos de felicidade quando ela me dava aprovação. Dias de mais cogitação gradualmente me revelaram que isso estava correto. Eu era mais feliz quando a amava do que quando tinha aquela satisfação momentânea do ego quando ela me amava. O fato de ela me amar era um prazer momentâneo que precisava ser mostrado e provado constantemente, enquanto eu amá-la era uma felicidade constante, enquanto eu amasse. Concluí que minha felicidade se equiparava ao meu amor. Se eu pudesse aumentar meu amor,
então poderia aumentar minha felicidade. Este foi o primeiro pressentimento que tive sobre o que traz felicidade. E foi uma coisa tremenda porque eu não tive felicidade. E eu disse, puxa, se está é a chave para a felicidade, eu tenho a melhor. Mesmo a esperança de obter mais e mais felicidade era uma coisa tremenda, porque essa era a primeira coisa que eu queria: felicidade. Isso me fez passar semanas e semanas revisando meus casos amorosos passados. Desenterrei do passado, incidente após incidente, quando pensei que estava amando, e descobri que estava sendo legal com minhas amigas, tentando fazer com que elas me amassem. E isso era egoísta. Isso não era realmente amor. Isso foi apenas querendo meu ego reforçado. Continuei revendo incidentes do passado, onde visse que não estava amando, mudaria esse sentimento para amar aquela pessoa. Em vez de querer que eles fizessem algo por mim, eu mudaria para o meu desejo de fazer algo por eles. Mantive isso até que não consegui encontrar mais incidentes para trabalhar. Esse insight sobre o amor, vendo que a felicidade era determinada pela minha capacidade de amar, foi um insight tremendo. Começou a me libertar, e qualquer pouco de liberdade quando você está atormentado é tão bom. Eu sabia que eu estava na direção certa. Eu tinha agarrado um elo da corrente da felicidade e estava determinado a não soltá-lo até que tivesse toda a cadeia. Senti uma liberdade maior. Havia uma concentração mais fácil da minha mente por causa disso. E comecei a olhar melhor para minha mente. Qual é a minha mente? O que é inteligência? De repente, uma imagem brilhou de carrinhos de bate-bate de parques de diversões que são difíceis de dirigir, de modo que eles se chocam continuamente. Todos eles obtêm sua energia elétrica da tela de arame acima dos carros através de um poste que desce para cada carro. O poder acima simbolizava a inteligência geral e a energia do universo descendo do polo para mim e para todos os outros, e na medida em que pisamos no gás, nós usamos. Cada motorista dos carros está tirando a quantidade de energia e inteligência que ele quer daquele fio, mas ele dirige seu carro às cegas e esbarra em outros carros, e esbarra e esbarra. Eu vi que se eu escolhesse, eu poderia tirar mais e mais daquela inteligência geral. E então eu mergulhei nisso. Comecei a examinar o pensamento e sua relação com o que estava acontecendo. E foi revelado que tudo o que estava acontecendo tinha um pensamento prévio por trás disso e que eu nunca antes relatei o pensamento e o acontecimento porque do elemento de tempo entre os dois. Quando vi que tudo o que estava acontecendo comigo tinha um pensamento antes de acontecer, percebi que, se eu pudesse agarrar isso, poderia determinar conscientemente tudo o que estava acontecendo. Tá pra mim. E acima de tudo, vi que eu era responsável por tudo o que havia acontecido comigo, antes pensando que o mundo estava abusando de mim. Eu vi que toda a minha vida passada, e todo aquele tremendo esforço para ganhar dinheiro e no final, o fracasso, foi devido apenas ao meu pensamento. Isso foi uma tremenda liberdade, pensar que eu não era uma vítima deste mundo, que estava em meu poder organizar o mundo do jeito que eu queria que fosse, que ao invés de ser um efeito dele, eu poderia agora estar em causa sobre isso e organizá-lo da maneira eu gostaria que fosse. Essa foi uma tremenda percepção, uma tremenda sensação de liberdade. Eu estava tão doente quando comecei minha busca, eu estava com um pé na cova. E quando vi que meu pensamento era a causa do que estava acontecendo comigo, imediatamente vi meu corpo do queixo aos dedos dos pés como perfeito. Instantaneamente, eu sabia que era perfeito. Eu sabia que as lesões e aderências do meu intestino devido a úlceras perfuradas estavam desfeitas. Eu sabia que tudo dentro de mim estava em perfeito funcionamento ordem. E foi descobrir que minha felicidade equivale ao meu amor, descobrir que meu pensamento era a causa das coisas que aconteciam comigo em minha vida me deu cada vez mais liberdade. Livre das compulsões inconscientes que eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar dinheiro, e eu tinha que ter garotas. Liberdade no sentimento de que agora eu era capaz de determinar meu destino, agora era capaz de controlar meu mundo, agora era capaz de organizar meu ambiente para me adequar.
Essa nova liberdade aliviou tanto meu fardo interno que senti que não precisava fazer nada. Além disso, a nova felicidade que eu estava experimentando era tão grande. Eu estava experimentando uma alegria que eu nunca soube que existia. Nunca imaginei que a felicidade pudesse ser tão grande. Eu determinei: se isso é tão bom, eu não vou largar até que eu o carregue até o fim. Eu não tinha ideia de quão alegre uma pessoa poderia ser. Então, comecei a cavar mais sobre como estender essa alegria. Comecei a mudar ainda mais minhas atitudes em relação ao amor. Eu imaginava a garota que eu mais queria se casando com um dos meus amigos, ou o garoto com quem eu menos queria que ela se casasse, e então aproveitava o prazer que eles tinham um com o outro. Para mim, isso era o extremo em amar, e se eu pudesse alcançá-lo, isso me daria mais dessa coisa maravilhosa que eu estava experimentando. E assim eu trabalhei nisso. Peguei um sujeito em particular, Buru, e uma garota em particular, e não a soltei até que pudesse realmente sentir a alegria de eles se divertirem um com o outro. Então eu sabia que tinha ou quase tinha. Então, mais tarde, tive mais testes disso ao conversar com pessoas que se opunham a mim quando eu tentava ajudá-las. Eu conscientemente sentiria o maior amor por eles quando eles estivessem me atacando. E a alegria de amá-los era tão maravilhosa que, sem pensar, lhes agradeceria tão profusamente por me terem dado a oportunidade de conversar com eles, que em um dilúvio. Mas eu realmente senti isso. Agradeci-lhes do fundo do coração por terem me dado a oportunidade de amá-los quando eles estavam dificultando ao máximo. Eu não expressei isso para eles. Apenas agradeci a oportunidade de poder conversar com eles. O fato de ser capaz de fazer isso foi uma boa notícia para mim porque, como outras coisas, foi capaz de levar o amor ao extremo. Eu poderia amar as pessoas que se opunham a mim. E eu não iria parar até que eu pudesse ver o fim da linha dessa felicidade que eu estava recebendo. Eu ia cada vez mais alto e dizia: "Oh, meu Deus, não pode haver nada mais alto do que isto." Mas eu tentaria. E eu iria mais alto. Então eu diria: "Oh, não pode haver nada mais alto do que isso." Mas eu tentaria, e iria mais alto. E então diga: "Oh, não pode haver nada mais feliz do que isso", até que percebi que não havia limite para a felicidade. Eu ficaria incapacitado. Eu podia olhar para o meu corpo, e não conseguia movê-lo, estava tão pesado de êxtase e alegria. Na verdade, eu estava incapacitado. Eu fazia isso por horas, subindo cada vez mais alto, e então eu teria que trabalhar por horas para continuar descendo e descendo até poder começar a ser o corpo novamente para operá-lo. Contemplando a fonte da inteligência e da energia, descobri que a energia, assim como a inteligência, estava disponível em quantidades ilimitadas, e que ela veio simplesmente por me libertar de todas as compulsões, inibições, emaranhados, bloqueios. Eu vi que havia represado essa energia, esse poder, e tudo o que eu tinha que fazer era soltar os troncos da barragem que eram minhas compulsões e bloqueios. E foi o que eu fiz. Enquanto eu soltava essas coisas, eu estava removendo toras e permitindo que essa energia infinita fluísse, assim como uma represa de água flui se você puxar as toras, uma por uma. Quanto mais logs você retirar, maior será o fluxo. Tudo o que eu precisava fazer era remover esses troncos e deixar o poder e a energia infinitos fluir. Vendo isso, o poder que estava bem atrás da minha mente foi autorizado a fluir como nunca antes. Houve momentos em que eu tive essa percepção do que eu sou que colocaria tanta energia em mim, eu simplesmente pularia no ar da minha cadeira. Eu saía direto pela porta da frente e começava a andar e andar e andar, por horas a fio, algumas vezes por dias a fio. Eu apenas senti como se meu corpo não pudesse contê-lo, que eu tinha que andar ou correr um pouco. Lembro-me de andar pelas ruas da cidade de Nova York nas primeiras horas do manhã, apenas andando em um ritmo muito bom, e não podendo fazer nada de outra forma. Eu tive que gastar um pouco dessa energia. Era tão tremendo. Vi que a fonte de toda essa energia, de toda inteligência, era basicamente harmoniosa, e que a harmonia era a regra do universo.
E era por isso que os planetas não colidiam, e era por isso que o Sol nascia todos os dias, e era por isso que tudo funcionou. Quando comecei minha busca, eu era um materialista muito convicto e absoluto. A única coisa que era real era aquilo que você podia sentir e tocar. Minha compreensão do mundo era tão sólida como o concreto. E quando algumas dessas revelações vieram a mim que o mundo era apenas um resultado da minha mente, que o pensamento determinava toda a matéria, que a matéria não tinha inteligência, e que nossa inteligência determinava toda a matéria e tudo sobre ela. Quando vi que a solidez que eu tinha antes era apenas um pensamento em si, minhas fundações bonitas, sólidas e de concreto começaram a rachar. 20 anos de acúmulo começaram a cair. E meu corpo tremeu, e tremeu tanto, eu apenas tremi por dias. Eu tremi como um velho nervoso. Eu sabia que a visão concreta que eu tinha do mundo nunca mais seria. Mas não caiu graciosamente, com facilidade. Por dias, eu realmente tremi, até que acho que soltei a coisa toda. Então, minha visão era exatamente o oposto do que havia sido meses antes, que a coisa realmente sólida não era o mundo físico, não era minha mente, mas algo muito maior. A própria essência, o próprio ser de mim era a realidade. Não tinha limites, era eterno, e todas as coisas que eu via antes eram um mínimo de mim, e não o todo de mim. O todo de mim era meu ser. Vi que as únicas limitações que eu tinha eram as que eu aceitava. Facilite sua Então, vida. querendo saber o que eu sou, e procurando por esse ser ilimitado do qual eu tinha um vislumbre, tive a percepção desse tremendo ser ilimitado que eu sou. E ao ver isso, eu ali mesmo percebi, bem, eu não sou esse corpo limitado e pensei que fosse. Não sou essa mente com suas limitações que pensei que fosse. E eu desfaço todas as limitações do corpo, e quase todas as limitações da mente, apenas dizendo, eu não sou isso. Finalizado. Feito. Período. Isso é isto. Eu assim declarei. Era óbvio para mim que eu não era aquele corpo e mente que eu pensava que era. Acabei de ver, só isso. É simples quando você vê. Eu deixei de me identificar com este corpo. E quando fiz isso, vi que meu ser era todo ser. Esse ser é como um grande oceano. Não é cortado em partes chamadas gotas de corpos. É tudo um oceano. Isso fez com que eu me identificasse com cada ser, cada pessoa e até mesmo cada átomo deste universo. Então você está acabado para sempre com a separação e toda a infernalidade que é causada apenas pela separação são. Então você não pode mais ser enganado pelas aparentes limitações do mundo. Você os vê como um sonho, como uma aparência, porque você sabe que seu próprio ser não tem limites. Na realidade, a única coisa que existe é o ser. Essa é a substância real e imutável por trás de tudo. Tudo da própria vida estava aberto para mim, a compreensão total dela. É simplesmente que somos seres infinitos, sobre os quais sobrepusemos conceitos de limitação, os troncos da barragem. E estamos sofrendo com essas limitações que aceitamos para nós mesmos como se fossem reais, porque se opõem à nossa natureza básica da liberdade total. A vida antes e depois da minha realização estava em dois extremos diferentes. Antes, era apenas depressão extrema, miséria intensa e doença. Facilite sua Depois, vida. foi uma felicidade e uma serenidade indescritíveis. A vida tornou-se tão bela e tão harmoniosa que o dia todo, todos os dias, tudo se encaixava perfeitamente. Como eu dirigia pela cidade de Nova York, raramente batia no sinal vermelho. Quando eu ia estacionar meu carro, as pessoas, às vezes 2 ou 3 pessoas, paravam e até entravam na rua para me ajudar a entrar em uma vaga. Houve momentos em que os taxistas me viam procurando uma vaga para estacionar e cediam a vaga por mim. E depois que eles fizeram, eles não conseguiam entender por que eles fizeram isso. Lá estavam eles, estacionados em fila dupla. Até os policiais que estavam estacionados saíam e me davam sua vaga. E novamente, depois que eles fizeram, eles não conseguiam entender o porquê. Mas eu sabia que eles se sentiam bem fazendo isso. E eles continuariam a me ajudar.
Se eu entrasse em uma loja, o vendedor ficaria feliz em me ajudar. Ou, se eu pedisse algo em um restaurante e depois mudasse de ideia, a garçonete traria o que eu queria, mesmo que eu não tivesse dito a ela. Na verdade, todos se movem para servi-lo enquanto você apenas flutua. Quando você está em sintonia e tem um pensamento, cada átomo do universo se move para realizar seu pensamento. E isso é verdade. Estar em harmonia é um estado tão deleitoso e delicioso, não porque as coisas estão vindo em sua direção, mas por causa do sentimento de Deus em operação. É uma sensação tremenda, você simplesmente não pode imaginar o quão grande é. É uma delícia quando você está em sintonia, em harmonia. Você vê Deus em todos os lugares. Você está vendo Deus em operação. E é disso que você gosta, e não do tempo, do incidente, do acontecendo. Sua operação é o máximo. Quando entramos em sintonia, nossa Facilite capacidade sua de vida. amar é tão extrema que amamos a todos com uma intensidade extrema que torna a vida o mais prazeroso possível. Quando encontrei a citação acima, fiquei profundamente comovido, e, enquanto trabalhava para montar este livro, sabia que era importante que você também fosse exposto a ele, para que pudesse apreciar o ponto de vista a partir do qual Lester ensinava. Lester dedicou o resto de sua vida, de 1952 até sua morte em 1994, como ele mesmo disse, para ajudar o resto dele a descobrir o que ele havia descoberto. Ele viveu alegremente para os outros sem nenhum senso de sacrifício, trabalhando incansavelmente para ajudá-los a descobrir sua verdadeira natureza ou pelo menos deixar de lado seu sofrimento. Apesar de suas melhores intenções, ele nem sempre foi compreendido. Ele costumava dizer: "Você só ouve 10% do que eu digo." O que, em minha experiência trabalhando com ele e observando como os outros se relacionavam com ele, foi bastante generoso. Na verdade, as mesmas pessoas que ele ajudou com mais frequência se opuseram a ele com veemência. Mas isso nunca o deteve, nem abalou sua felicidade e paz incondicionais. Ele trabalhou com pessoas individualmente e em pequenos grupos, ensinando sessões muito parecidas com as que você experimentará neste livro. Até que, por volta de 1974, com a ajuda de alguns de seus alunos mais próximos, ele resumiu seu ensino em um sistema do-it-yourself que hoje chamamos de Método Sedona. Ele fez isso para sair do circuito de ensino. Não importa quantas vezes ele protestasse em contrário, seus alunos muitas vezes atribuíam seus ganhos e realizações a ele porque se sentiam tão elevados em sua presença. Ele queria que todos soubessem que poderiam descobrir exatamente o que ele tinha por conta própria sem precisar de um professor externo. Ao ler este livro e trabalhar com o material contido dentro dele, você terá uma experiência direta do estilo de ensino de Lester através de suas palavras e sua importância. Isso é significativo porque é algo que muito poucas pessoas tiveram a sorte de experimentar durante os últimos 20 anos de sua vida. Você também terá o benefício de ver como seus ensinamentos evoluíram desde a criação do método Sedona e no trabalho de seus alunos. Desde sua passagem. Antes de Lester morrer, ele me pediu para continuar seu trabalho e continuar a encontrar maneiras de tornar a experiência de deixar ir mais prontamente disponível para aqueles que estão interessados. É por isso que acrescentei alguns comentários e sugestões ao final de cada sessão. Espero que você ache isso tão útil quanto eu achei. Exorto a tratar este livro como um curso de estudo em casa para descobrir sua verdadeira natureza e descobrir sua felicidade inata. Você pode se beneficiar deste Facilite livro sua mesmo vida. que o leia apenas casualmente. Mas se você se dedicar a usá-lo ao máximo, os resultados que você pode alcançar vão surpreendê-lo.